Fala galera, tudo bem? Aqui é Fernando Melo para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o nosso assunto são as conjunções. E eu te peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo. E agora que você já deixou o seu like, fica a pergunta: o que são conjunções? Palavras que unem orações ou termos semelhantes dentro da mesma oração, no interior da oração. Vamos ver aqui os exemplos. Fui ao mercado e não achei os ingredientes. Temos duas orações aqui. A primeira, fui ao mercado, e a segunda, não achei os ingredientes. Essas orações, elas são conectadas, são unidas através da conjunção e. Temos um caso aqui em que a conjunção une orações. Segundo exemplo, encontrei Roberto e Henrique na saída. Temos apenas uma oração aqui. Ainda assim, no seu interior temos o uso da conjunção e de novo. Agora está ligando a palavra Roberta e Henrique. São substantivos próprios e que desempenham a função de núcleo do objeto direto. São termos semelhantes dentro da oração. Aqui temos mais um exemplo de uso da conjunção. As conjunções servem justamente para isso, para conectar palavras, para conectar orações, para facilitar a coesão textual. As conjunções também podem aparecer em forma de locução. Vamos ver esses dois exemplos. Serei seu aliado se cumprir o acordo. Temos duas orações sendo ligadas pela conjunção se. A ideia aqui expressa uma ideia de condição. Logo abaixo, serei seu aliado desde que cumpra o acordo. Temos duas orações, mas agora, ao invés de usar a conjunção se, temos a locução conjuntiva, desde que. Locução é quando temos duas ou mais palavras que representam aquela conjunção. Desde que aqui é a mesma coisa que o se, expressa uma ideia de condição. Então temos aqui a locução conjuntiva, tem a mesma ideia de uma conjunção. Eu trouxe para você a conclusão do texto da Evelyn Lima. Ela fez o Enem em 2021 e tirou nota 1000 na redação. Eu quero que você observe aqui o uso das conjunções e das locuções conjuntivas. Vamos lá? Fica evidente, portanto, a necessidade de garantir o acesso à cidadania para todos no Brasil. Destarte, o governo federal, responsável por administrar o povo e os interesses públicos, com o apoio do Ministério da Cidadania, a partir de medidas governamentais destinadas à pasta, deve disponibilizar benefícios financeiros sociais para cidadãos que não tenham como pagar a retirada de um registro civil. Essa ação será realizada com o intuito de custear a posse desse documento importante, para que também a sociedade não naturalize a intolerância que a permeia. Dessa maneira, com a conjuntura de tais ações, os brasileiros verão o direito garantido pela Constituição como uma realidade. Aqui você percebe o uso dessas conjunções e locuções mantendo a coesão textual. E enquanto ligam as partes do texto, acrescentam sentido. Essa é uma outra função das conjunções. Acrescentam sentido nas relações intertextuais. Para você entender corretamente esses sentidos, eu deixei aqui alguns quadros das conjunções existentes. Essas aqui são as conjunções coordenativas, ligam orações coordenadas, orações que são independentes sintaticamente. E eu não vou te explicar isso agora, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal que explica isso, o vídeo sobre orações coordenadas. Assiste lá e você vai ver como essas conjunções funcionam no texto. Aqui eu só vou te apresentar as conjunções mesmo. Temos 5 tipos diferentes de conjunções coordenativas: aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. A aditiva, nós temos o e, o nem, não só, mas também, expressam a ideia de soma ou adição, ou seja, somam a ideia de uma oração a outra. A adversativa, a ideia de oposição, é quando uma conjunção liga duas orações que têm ideias contrárias. Uma vai se contrapor à outra. Temos aqui a alternativa, a ideia de alternância, ou também pode expressar uma exclusão, quando estão excluindo uma das possibilidades. Temos a ideia de explicação na explicativa, pois, porque, que, e a conjunção conclusiva vai expressar uma conclusão, então, portanto, logo, e temos o pois também. Lá no vídeo sobre orações coordenadas eu explico a diferença de uso.
do pois quando é explicativo e quando é conclusivo. E aqui, como o quadro ficou grande, eu fiquei em off para não atrapalhar a sua visualização do conteúdo. Temos aqui conjunções subordinativas. Elas ligam orações subordinadas, orações que têm dependência sintática de outra oração. Essas aqui são conjunções subordinativas adverbiais. E você já deve entender que eu não vou explicar o uso delas aqui, porque temos um vídeo no canal sobre orações adverbiais. Lá você vai entender como essas conjunções elas atuam na oração. Aqui eu vou te mostrar os tipos de conjunções e as ideias que elas transmitem. Temos 9 tipos de conjunções subordinativas adverbiais. A primeira é a temporal. Transmite a ideia de tempo. Quando, logo que, antes que, enquanto, depois que, e temos outras também. Causal expressa a ideia de causa. Porque, já que, uma vez que, como, visto que. Consecutiva, ideia de consequência. De sorte que, de forma que, tão que, tanto que. Concessiva, a ideia de concessão. Ora, ainda que, mesmo que, apesar de que. Temos a conformativa, a ideia de conformidade. Conforme, segundo, como, de acordo com. Comparativa, como, mais que ou mais do que, menos que ou menos do que, assim como. Proporcional, a ideia de proporção. A proporção que, à medida que, quanto mais, quanto menos, entre outras. Condicional, se, caso, desde que, contanto que, e temos outras ainda. Final, para que, a fim de que aí expressa uma ideia de finalidade. Você percebe aqui que temos todas essas conjunções e locuções expressando várias ideias diferentes. Agora, temos conjunções que não apresentam nenhuma ideia em particular, apenas unem orações. E eu vou te mostrar isso agora. Essas aqui também são conjunções subordinativas, mas não transmitem nenhuma ideia em particular. Elas são conhecidas como conjunções integrantes. Integram uma oração ligando ela à anterior. Temos as duas principais aqui, que e se. Veja só os exemplos. Mandei que eles saíssem. Primeira oração, mandei. Segunda, que eles saíssem. Essas orações estão ligadas através do que, mas o que não acrescenta sentido, apenas faz essa ligação. Segundo exemplo, ninguém sabe se ela aceitará a proposta. Esse se aqui não transmite a ideia de condição, faz apenas a junção, o elo entre as orações. Ninguém sabe e se ela aceitará a proposta. Eu não vou explicar por que isso acontece, porque eu já tenho um vídeo aqui sobre orações substantivas. Lá você vai conseguir visualizar o funcionamento da conjunção integrante. Assiste para você entender por completo esse assunto. E agora eu separei para você uma tirinha do Agar para que você possa observar o uso dessas conjunções ou locuções. Vamos lá. É a primeira vez que os Svensons vêm à nossa casa. Aqui temos uma locução temporal. A primeira vez que é uma locução conjuntiva, subordinativa, temporal. É adverbial, né? Então, expressa uma ideia de tempo. E quero que a noite seja agradável. Esse que aqui, ele não expressa qualquer ideia em particular. É uma conjunção integrante. Está ligando a oração quero com o que ele quer. Que a noite seja agradável. Então, conjunção integrante. E depois, portanto, nada de discussões sobre política, certo? O portanto aqui é uma conjunção coordenativa conclusiva. Já que é a primeira vez que estão recebendo a visita e eles querem que a noite seja agradável, a conclusão a que chego é que não devem discutir sobre política, porque, convenhamos, tem gerado muitas discussões, muitas desavenças. Então aqui temos o uso de uma oração subordinativa adverbial, no caso uma locução. Temos aqui o uso de uma conjunção integrante e de uma conjunção coordenativa. E aqui chegamos ao final do vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que o vídeo tenha te ajudado a entender o uso das conjunções. Eu peço mais uma vez para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e até a próxima.